Olá a todos, olá a todas. Eu sou Lucas Gazzarini e hoje a gente vai ter a nossa aula da unidade 3 do terceiro módulo da disciplina de Neurociência, Educação e Aprendizagem. Hoje o tema é diretamente associado ao propósito da disciplina, que seria memória e aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizado, a gente sempre pensa automaticamente na mudança de comportamento que acontece após a gente adquirir um tipo de conhecimento. É claro que essa mudança de comportamento nem sempre é algo visível, porque pode ser só uma informação que a gente adquiriu e que vai adicionar conteúdo para a nossa vivência, sem necessariamente ter uma mudança drástica de comportamento. E quando esses conhecimentos são adquiridos, eles são armazenados por meio das memórias. A gente tem até algumas definições de memória, algumas até meio poéticas, né, como essa que eu trouxe aqui. A memória seria o conhecimento de um estado prévio da mente após já ter sido uma vez removido da consciência. Então, é uma forma da gente guardar ocorridos em um momento, né? Mesmo que esse evento já não seja presente. E claro, né, existem várias funções do aprendizado e da memória. Eu trouxe aqui alguns para a gente listar. Então, integração com o mundo em mudança. Esse aqui, gente, talvez é um dos aspectos mais importantes. É por meio das memórias que a gente assimila informações do ambiente e pode alterar o nosso padrão de comportamento ou tomadas de decisão com base nessas mudanças. A gente pode, então, adotar estratégias comportamentais específicas para se adaptar a uma situação. Então, pense em um exemplo bem claro. Quando nós somos pequenos e a gente vai lá e coloca o dedo na tomada e leva um choque. A gente aprende, na prática, que aquilo é negativo, traz um estímulo ruim, e a gente evita fazer aquilo no futuro. Então, a gente se adapta a essa situação. As memórias também são interessantes porque a gente consegue categorizar eventos. Então, de acordo com a emoção que a gente sente durante um aprendizado, a gente consegue atribuir um valor emocional para aquela memória. E vocês também já devem ter percebido que a gente acaba guardando muito melhor memórias que têm um contexto emocional do que memórias que são neutras, né? A gente lembra muito mais facilmente do dia do casamento, quando a gente se formou, e a gente não lembra de eventos que não têm um valor emocional. Por exemplo, onde a gente botou a chave do carro, onde a gente estacionou o carro. Então, a gente tem uma preferência em guardar memórias com contexto emocional. A gente tem, então, uma dependência muito grande de aspectos cognitivos e emocionais para a formação das memórias. Cognitivos, porque a gente tem que pensar sempre em atenção, né, que é um aspecto importante para formar memória, e emoções, porque são elas que acabam dando a cor das memórias, caracterizar se são eventos bons, eventos ruins, que devem ser lembrados por muito tempo, e assim por diante. A gente tem várias classificações de memória. Uma delas, que é bem usada, é quanto ao tempo de armazenamento dessa memória. Isso é importante porque nem toda memória é armazenada por um mesmo período. Então, memórias diferentes acabam tendo uma duração diferente no nosso organismo. Aqui eu trouxe 3 durações diferentes. A gente tem as chamadas memórias de trabalho, que são memórias com uma duração muito curta. Só questão de segundos, no máximo alguns minutos. É uma memória que ela tem uma função muito clara, e uma função clara e pontual. Então, por exemplo, quando alguém fala um número de telefone que você vai anotar, enquanto você não anotou, você fica repassando aquele número na memória. Essa é a memória de trabalho. Você só guarda aquele número enquanto você precisa dele. A partir do momento que você anotou ou discou no telefone, poucos segundos depois você esqueceu. Então, é uma memória mais importante para a gente manter uma continuidade do tempo, né? E essa memória não é guardada, né? Ela só fica ali por pouquinho tempo, e ela é mantida por atividade do córtex pré-frontal, que a gente falou um pouquinho na aula anterior sobre emoções. A gente tem uma memória de curto prazo, que ela dura um pouco mais.
E essa memória tem uma função de informações por um tempo um pouco mais longo, mas enquanto uma memória de longa duração não é formada. Então, essa memória de curto prazo, ela pode durar até algumas horas, e a função dela é permitir um acesso imediato a uma memória, ao mesmo tempo, enquanto, paralelamente, uma memória de longa duração vai ser formada se aquela informação for relevante. Então, essa memória de curto prazo, ela dura algumas horas, né? E ela já envolve alterações em neurônios, nas células do cérebro. Se essa informação for importante o bastante, vai haver um processo de consolidação, que eu vou falar depois, com mais detalhes, e essa memória vai ser convertida a uma memória de longo prazo, que é uma memória de armazenamento mais duradouro, que pode durar na nossa mente por dias, semanas, meses, até a vida inteira. Então, memórias que a gente tem da infância são memórias de longo prazo, porque elas foram criadas há muito tempo e elas permanecem com a gente até hoje. Várias memórias de coisas que aconteceram na nossa vida, mas que não são tão relevantes, foram mantidas como memórias de curto prazo, mas não foram guardadas para sempre. Porque não é interessante que a gente guarde todas as informações da nossa vida. Senão a gente não teria nem espaço, né, para tudo isso e a gente acabaria empilhando um monte de informação inútil. A gente tem uma outra classificação quanto ao tipo de conteúdo da memória. E é bastante interessante porque, de acordo com o tipo de memória quanto ao conteúdo, diferentes áreas do cérebro são envolvidas para formar esses tipos de memória. Então, ó, eu vou começar aqui. A gente tem memórias não declarativas ou implícitas, que são memórias que a gente adquire de forma inconsciente. Por exemplo, memória de habilidades e hábitos. Quando a gente vai aprender a tocar um instrumento musical, andar de bicicleta, dirigir um carro, é uma memória de habilidade. Envolve muito mais a parte física. Por isso, você tem regiões do cérebro, como o estriado, que está envolvido com controle motor, associado a esse tipo de memória. A gente tem memórias de condicionamento, né? Então, quando você associa um estímulo a uma resposta. Vocês já devem ter ouvido falar daquele experimento do Ivan Pavlov, que ele tocava um sininho e dava comida para o cachorro. E ele fez isso vários dias, até chegar a um ponto que só de tocar o sininho, os cachorros já salivavam, porque eles aprenderam a associar o sininho com a carne. Então, esse tipo de resposta pode envolver algumas regiões de controle motor também, como é o cerebelo, mas quando essa associação é emocional, ela pode envolver áreas de controle emocional, como a amígdala. Se vocês entram em uma sala de aula e tem uma cobra lá, vocês associam a sala com a cobra. E a próxima vez que vocês entrarem na sala, vocês vão ter um certo receio, justamente porque isso envolveu emoção. Essas memórias são chamadas de implícitas porque a gente não consegue descrevê-las muito facilmente. Por exemplo, se eu pedir para vocês explicarem para mim como se toca violão, mesmo que vocês saibam tocar violão, não é uma coisa simples de falar, é uma coisa simples de fazer, para quem já sabe fazer. Ao contrário das memórias chamadas declarativas, que são memórias muito conscientes e que a gente consegue falar sobre elas muito facilmente. A gente tem memórias associadas a eventos e a fatos. Então, todo tipo de informação que a gente aprende, né, que podem ser memórias episódicas, relacionadas a episódios da nossa vida, ou memórias semânticas, associadas ao significado das coisas. Então, são memórias declarativas que envolvem o lobo temporal, que a gente vai falar mais na aula de hoje. A gente tem várias estruturas envolvidas com a memória, como eu já comentei. Então, não existe um centro de memória único no cérebro. Na verdade, existem várias estruturas que conversam entre si, cada uma com uma função específica em alguns tipos de memória. Então, aqui, ó, a gente tem as memórias implícitas e o envolvimento, por exemplo, do estriado, que é uma região motora, da amígdala, do cerebelo, em memórias de associação, e vias reflexas em memórias de
habituação, quando a gente se habitua a um estímulo. Mas, quando a gente tem as memórias explícitas, que são aquelas declarativas, a gente tem um envolvimento muito grande do lobo temporal medial. E nessa região do cérebro, eu vou chamar a atenção para o hipocampo, que é a principal região do cérebro, do lobo temporal medial, envolvida com a formação das memórias declarativas. Como são essas as memórias que a gente mais tem como foco em um processo de aprendizado regular em uma escola, eu vou acabar focando um pouquinho no hipocampo. A gente tem o hipocampo recebendo esse nome justamente porque, olha que interessante, se você retira o hipocampo do cérebro, ele parece um cavalo marinho, né? Então, acabou recebendo esse nome pela semelhança estrutural mesmo com um cavalo marinho. A gente tem o hipocampo nessa região marcada aqui no cérebro, esse é um corte do meio do cérebro, mostrando o hipocampo e algumas particularidades da sua estrutura, que ele tem várias camadas de células que são importantes para a formação das memórias. Justamente porque essas camadas permitem a reverberação de informações. Então, uma informação sensorial chega até regiões do córtex que são importantes para fazer a associação de estímulos. Essas informações são mandadas para o hipocampo, que integra essas informações e faz uma alça e envia de novo para regiões associativas. Então, é um circuito de reverberação. E com isso, a gente consegue pegar um estímulo, mesmo que pequeno, e amplificá-lo para armazenar no cérebro de forma mais eficiente. O entendimento do hipocampo como estrutura importante para a formação das memórias aconteceu principalmente por um auxílio indireto desse cara aqui, o paciente HM. Quando ele era menino, né, ele sofreu um acidente de bicicleta, ele bateu a cabeça e ele teve um caso muito sério de epilepsia. E não dava para controlar as crises com medicamento. Então, em 1953, quando ele já tinha 20 e poucos anos, ele passou por uma cirurgia para retirar regiões do cérebro que eram responsáveis por essa epilepsia. Então, aqui a gente tem a comparação de um cérebro íntegro e o cérebro desse paciente. Foram removidas regiões do cérebro justamente relacionadas ao lóbulo temporal medial, que é onde fica o hipocampo. E se vocês olharem aqui, no cérebro inteiro, justamente o hipocampo foi removido da cabeça desse paciente. E olha que interessante, ele teve uma melhora da epilepsia, né? Então, depois dessa remoção cirúrgica, o quadro epilético dele melhorou, mas ele teve uma perda de memória muito grande. Ele conseguia se lembrar de memórias antigas da vida dele, inclusive quando ele era criança, mas ele não se lembrava de coisas novas. Então, depois da cirurgia, quando um médico ia fazer uma avaliação nele, ele sempre agia como se ele estivesse conhecendo esse médico pela primeira vez, mesmo que já fosse um médico que acompanhava o caso dele há muitos anos. E essa perda de memória foi muito associada à memória explícita, essa memória de eventos, né, que a gente consegue declarar. Aqui a gente tem um exame de imagem, mostrando a falta dessa região temporal onde fica o hipocampo, nesse paciente que teve essa porção do cérebro removida. Então, com base no estudo desse caso, hoje em dia a gente sabe muito mais que o hipocampo de fato é importante para a formação das memórias. Em especial, a gente sabe que o hipocampo é recrutado para formar memórias novas. Então, uma memória recente, ela precisa do hipocampo para ela se manter no nosso organismo. Mas conforme as memórias formadas vão envelhecendo, elas acabam ocupando outros lugares do cérebro. Uma memória mais velha, que a gente chama de memória remota, acaba envolvendo ou precisando mais de regiões do córtex do que do hipocampo. Então, nesse esquema, a gente vê esses tracinhos são como se fossem ligações ou interações entre neurônios. E uma memória nova, principalmente, requer envolvimento do hipocampo.
mas com o passar do tempo, interações no córtex acabam tomando conta e as interações do hipocampo não são mais tão importantes. Isso é interessante também, para eu já puxar um assunto, que a memória acaba sendo armazenada no cérebro e mantida, né, na nossa estrutura cerebral pela interação entre neurônios. Então, quando um neurônio estabelece conexão com outro e essa conexão é reforçada, isso pode guardar uma informação. E é assim que a gente acaba guardando memórias ao longo do tempo no nosso cérebro. Como é que isso acontece? E essa é uma parte que eu, claro, né, eu só vou mencionar, mas só para vocês entenderem que o armazenamento de memórias envolve mudanças biológicas no nosso cérebro. Então, existem mecanismos celulares envolvidos com isso. Aqui a gente tem um neurônio que estabelece contato com outro neurônio em uma sinapse. Quando você tem uma ativação muito intensa desse neurônio aqui, ele vai liberar muito neurotransmissor, que em geral é o glutamato, ó, como está aqui nesse esquema. Uma vez o glutamato sendo liberado em excesso, ele vai ativar muito receptores no outro neurônio, e isso vai causar uma série de alterações dentro da célula. A gente tem aqui, ó, entrada de cálcio, ativação de vias intracelulares, que podem realocar receptores nessa membrana, e no final das contas, o que eu quero que vocês saibam é que essa ativação tão intensa que acontece entre dois neurônios pode modificar a força dessa relação. Ou seja, acontece um mecanismo de plasticidade. Essa sinapse muda, ela pode aumentar de tamanho, você pode ter novas sinapses aparecendo, e quando aquele mesmo estímulo chega nesse mesmo neurônio, essa informação vai ser processada de uma forma diferente. E por isso a gente se lembra de que alguma coisa parecida já aconteceu no passado. Essa plasticidade neural acontece por meio desse processo, que é a potenciação de longa duração, ou LTP. Então, eu coloquei essa imagem para dar um sustinho em vocês, né? É muito detalhe, claro que isso não importa aqui, né? Mas, ó, quando um neurônio ativa o outro de forma intensa, você tem uma série de alterações locais acontecendo nos receptores, mas você também tem, ó, sinais mandados para o núcleo, que vai permitir a síntese de novas proteínas que vão remodelar esse neurônio. Inclusive, ó, com a inserção de uma nova sinapse, que não existia antes. Então, antes de um aprendizado, você tem um contato sináptico, e depois desse processo de LTP, ou potenciação de longa duração, você pode ter isso aqui acontecendo, ó, sinapses aumentando de tamanho, aumentando de número, e justificando o reforço que a gente tem nas memórias. Essa plasticidade é tão interessante que a gente consegue ver ela em microscópios mais potentes. Então, dê uma olhada aqui, ó, a gente tem um esqueminha, como se fosse um neurônio, e esse neurônio tem uma série de espinhos dendríticos, que vocês viram em aulas anteriores, que são pontos de contato entre um neurônio e outro. Aqui a gente tem, ó, um espinho dendrítico. Nesse momento aqui, essa bolinha amarela significa que esse espinho dendrítico foi estimulado, simulando um momento em que a gente aprende uma informação. Olha o que acontece 1 minuto depois, olha o tamanho desse espinho dendrítico, como ele aumenta comparado com o que ele era anteriormente. E esse aumento, ó, pode se manter ao longo de vários minutos, até 2 horas depois, mostrando que esse remodelamento do cérebro parece estar por trás da formação de memórias que são armazenadas. Então, existe como se fosse o estabelecimento de contatos reforçados entre neurônios. Então, olhem esse esqueminha aqui, que eu acho que ajuda bastante. Digamos que a gente tem aqui uma série de neurônios que se comunicam, né? Cada linha dessa é como se fosse a comunicação entre um neurônio e o outro. E você tem isso acontecendo normalmente. Digamos que você aprendeu uma informação nova, que é como se fosse representada por esse círculo. Quando você aprende ou é confrontado com uma informação nova, essa informação ativa neurônios do seu cérebro em um padrão específico.
Então, digamos que todos esses neurônios em vermelho foram ativados frente a essa informação. Essa atividade ela fica mantida por um tempo, enquanto a gente tem aquela memória de curta duração. Mas conforme essas alterações que eu acabei de comentar acontecem, liberação de glutamato, síntese de proteínas, remodelamento das sinapses, você vai ter um reforço da interação. Percebam que aqui a cor das linhas acaba sendo mais forte, então é como se a interação dos neurônios fosse mais intensa. E mesmo depois que a informação que levou ao aprendizado já não está presente, os neurônios continuam reforçados, ou seja, aquela memória foi guardada. Por isso, quando você tem a lembrança daquela memória, então digamos, você foi exposto a algumas informações que trazem à mente aquela memória. Você nem foi exposto à situação exata, mas só uma pista que fez você lembrar daquela memória. Você teve alguns neurônios daquele circuito sendo ativados, a ponto de ativar o circuito inteiro, fazendo a gente se lembrar da memória inteira. Então, isso aqui é como se fosse o seguinte: esse estímulo externo, digamos que é o dia do seu casamento, várias informações associadas ao casamento. E quando alguém te pergunta, como é que foi o seu casamento? Como que era o bolo? Essa pessoa jogou uma informação que você processou e fez te lembrar do seu casamento. Então, você acaba tendo a evocação daquela lembrança e a ativação de todo o circuito envolvido com aquela memória. Então, é uma coisa muito bonita, né? Porque a gente consegue, mesmo apresentando só pedaços de uma informação, buscar a informação completa no nosso cérebro. E claro, né, para essas memórias serem formadas, a gente tem várias fases diferentes. Isso aqui, gente, é bastante importante, porque até ajuda a gente a entender o processo de estabelecimento das memórias para que a gente consiga tentar melhorar a nossa formação de memória em alguns aspectos. Uma coisa importante é ter em mente que a formação das memórias leva tempo. Então, para a gente ter uma memória de longa duração, isso não é uma coisa imediata. Isso requer tempo. E eventos que acontecem durante esse tempo podem influenciar na qualidade dessa memória que foi formada. Então, olhem nesse esquema. A gente tem o aprendizado sendo sinônimo de aquisição da informação. Então, quando uma informação é apresentada para a gente pela primeira vez, você tem a aquisição daquela memória. E essa memória se encontra num processo lábil, ela é frágil, né? Ela não vai ser mantida para sempre se nenhuma outra coisa acontecer. Olha que interessante, a atenção é muito importante para a aquisição da memória. Se você está desatento quando te apresentam uma informação, o seu organismo pode não interpretar essa informação da forma adequada. Então, aqui vocês já pegam que a atenção pode impactar na memória, porque você pode não estar atento bastante para que ela seja adquirida. E uma vez adquirida, essa memória precisa passar por um processo de consolidação. Consolidação significa tornar sólido. Através da consolidação, a gente tem uma memória que é muito frágil se tornando estável, ou seja, sendo armazenada no cérebro para ser lembrada a qualquer momento depois disso. A consolidação leva horas para acontecer. Então, quando você aprende uma informação nova, a memória de curta duração ela já está disponível na hora. Por isso que você consegue se lembrar na hora. Mas só depois de horas a informação está forte o bastante para você lembrar depois de dias, semanas, meses. E claro, né? Várias coisas que acontecem durante a consolidação podem modificar a força dessa memória. É durante a consolidação que aquelas mudanças nos neurônios acontecem. Então, se você tem uma emoção associada a essa memória, aquelas mudanças podem acontecer de forma mais eficiente e a memória pode ser guardada de uma forma mais duradoura.
Se você tem um sono adequado depois de aprender, você pode facilitar a manutenção dessa memória. E, além disso, a gente tem o contexto do aprendizado sendo importante. Muitas vezes a gente associa o contexto de aprendizado àquela memória. E você retornar àquele contexto pode facilitar a lembrança daquela memória. Além disso, outra coisa importante é o intervalo entre novos aprendizados. Se você tem uma sobrecarga de aprendizado em um tempo muito curto, é normal que você não vai se lembrar de tudo, porque você vai focar a atenção em algumas coisas e não em todas. Então, você pode formar até bem a memória de alguns daqueles dados, mas não de todos. E, por fim, quando a memória foi armazenada, ela pode ser evocada, que é quando a gente se lembra da memória. Isso pode acontecer a qualquer momento depois do aprendizado. Isso acontece com a nossa vontade ou de forma involuntária. Às vezes a gente lembra de um evento porque a gente viu uma pista que lembrou aquela memória. Ou a gente pode conscientemente pensar, deixa eu tentar lembrar qual é o dia do aniversário da minha mãe. Isso é uma evocação voluntária. Uma coisa mais nova que foi descoberta, e isso é importante no contexto de aprendizado escolar, é que uma memória pode ser modificada mesmo depois de formada. Até os anos 2000, acreditava-se que uma vez que a memória foi consolidada, ela nunca mais seria modificada. Mas a gente sabe hoje que isso não é verdade. Foi descoberta uma etapa chamada de reconsolidação. Então, olha que interessante. Toda vez que a gente pega uma memória de longa duração e se lembra dela por meio da evocação, essa memória pode se tornar frágil de novo, precisando de uma nova etapa de estabilização para ser armazenada. Então, essa nova etapa foi chamada de reconsolidação porque ela parece a primeira, mas ela não é idêntica. E, de novo, durante a reconsolidação, vários interferentes podem modificar a força dessa memória, incluindo emoção, sono, contexto. Mas aqui eu chamo atenção para a repetição. Toda memória que a gente acessa com muita frequência, ou seja, se você tem uma memória que você lembra dela com frequência, isso sinaliza para o cérebro que aquela memória é importante. Então, a cada vez que ela é evocada, ela pode ser reconsolidada e reforçada. Então, a gente tende a se lembrar melhor de memórias que são evocadas ou lembradas com frequência. Isso é importante porque isso pode ser usado no contexto de aprendizado. Quanto mais você precisa de uma memória, mais facilmente o organismo sinaliza que aquela memória é importante. Ao mesmo tempo, na reconsolidação, a gente pode atualizar uma memória. Ou seja, durante esse processo aqui, você pode adicionar informações. Então, se você se lembra de um conceito, mas você adiciona uma variável a esse conceito, você consegue atualizar essa memória durante o período de reconsolidação. Então, no final das contas, o que tem que ficar de mensagem aqui é que as memórias são muito dinâmicas, né? E a intensidade de formação das memórias pode ser modulada durante a sua formação. Então, olhem aqui essas imagens. A gente tem, um prolongamento neuronal e algumas sinapses sendo formadas, né? Algumas sinapses que existem em uma situação original. Quando a gente tem um novo aprendizado, por meio da consolidação, a gente pode ter a formação de novas sinapses. Se esse aprendizado é reforçado, ou se você tem várias sessões de aprendizado, você pode ter um reforço ainda maior, ó. Essa sinapse nova pode ficar ainda mais forte. Outras sinapses que não são utilizadas podem ser eliminadas. Se você tem uma memória que não é relevante, então você formou uma memória, mas ela não é acessada com frequência, ela parece não ter um conteúdo relevante. Você pode ter o enfraquecimento daquela sinapse e a remoção daquela memória, que seria o esquecimento. Isso acontece em geral quando você tem poucos estímulos para formar a memória
ou quando ela não é acessada com frequência, mostrando que ela não deve ser muito relevante. Por fim, a gente tem essa opção mais nova. Quando você tem um aprendizado repetido ou uma informação lembrada com frequência, você pode ter um reforço daquela sinapse nova. Isso acontece durante a reconsolidação, quando a gente tem a agregação de novas informações, um fortalecimento da memória e assim por diante. Então, algumas implicações disso tudo e conclusões dessa aula. Tem que ficar bem claro para vocês que as memórias dependem de aspectos cognitivos e emocionais. Então, alguns exemplos. A atenção durante o aprendizado melhora a aquisição da memória, porque a gente consegue processar os estímulos de uma forma mais adequada, focar a atenção naquilo e, consequentemente, aprender de forma mais satisfatória. O sono em dia favorece a consolidação da memória. Tem vários estudos que mostram que durante o sono, informações que aconteceram durante o dia são repassadas no cérebro. E isso pode fortalecer a formação de memórias. Então, isso é importante também no contexto escolar, né? Que a gente tem, muitas vezes, pessoas que, na véspera da prova, ficam estudando até de madrugada, e só pelo fato de você não dormir direito, isso já pode fazer com que o aprendizado seja prejudicado. Emoções potencializam o armazenamento. Então, isso também pode ser explorado no ambiente escolar. Por quê? Se você consegue inserir aspectos emocionais no contexto do aprendizado, ou pelo menos demonstrar que aquela informação é relevante e por que ela é relevante, isso já potencializa o armazenamento da memória. Por fim, lembranças frequentes fortalecem a memória. Então, no final das contas, acaba sendo muito mais eficiente você estudar pouco todo dia do que você pegar na véspera da prova e tentar estudar tudo antes da prova, tá? É muito mais eficiente, mesmo que você não sente para ler um assunto, mas você tentar com frequência ficar se lembrando daquele assunto, do que simplesmente sobrecarregar uma rotina de estudo na véspera da prova, só para ir bem na prova, o que pode acontecer, mas aquela memória não vai ficar guardada por muito tempo no seu cérebro. Então, acaba não sendo um aprendizado relevante. Por isso, existem algumas estratégias, né, e vertentes, em especial da psicopedagogia, voltada a um aprendizado mais contextualizado e emocional, já que isso faz com que a memória seja formada de forma mais eficiente e, consequentemente, o aprendizado possa durar por mais tempo. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei para essa aula, e eu gostaria de agradecer a presença de todos e a atenção para mais essa aula. Muito obrigado.